John Bunyan, sonhador imortal. Caminhando pelo deserto deste mundo, parei num sítio onde havia uma caverna, a prisão de Bedford. Ali deitei-me para descansar. Em breve eu adormeci e tive um sonho. Vi um homem coberto de andrajos de pé e com as costas voltadas para sua habitação, tendo sobre os ombros uma pesada carga e nas mãos um livro. Faz 3 séculos que John Bunyan assim iniciou o seu livro, O Peregrino. Os que conhecem as suas obras literárias podem testificar que ele é, de fato, o sonhador imortal. Contudo, enquanto miríades de crentes conhecem o Peregrino, poucos conhecem a história de vida e de oração desse valente pregador. John Bunyan nasceu na Inglaterra da era puritana em 1628, numa cidadezinha rural chamada Bedford. Teve uma infância pobre, recebeu uma educação precária e, seguindo a profissão de seu pai, se tornou latoeiro por profissão. Com apenas 14 anos, perdeu, no espaço de um mês, sua irmã caçula e sua mãe. Aos 16 anos, juntou-se ao exército, onde permaneceu por alguns anos. O início de seu processo de entendimento da fé cristã se deu através da leitura dos 2 únicos livros que tinha em casa, herança recebida pela primeira esposa. Os livros eram O Caminho do Homem ao Céu, de Arthur Dent, e A Prática da Piedade, de Lewis Bailey. A leitura desses livros causou forte impressão em John Bunyan e levou-o a refletir com mais seriedade a sua situação diante de Deus. Bunyan converteu-se debaixo do ministério do pastor batista John Didford e conta-nos como foi a sua conversão em meados dos anos de 1650. Apropriar-se das bênçãos de salvação não foi uma tarefa fácil para Bunyan. Em sua autobiografia, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, ele dedica mais de 2/3 da obra para descrever os altos e baixos de suas lutas internas. Num certo ponto, ele reconhece que suas provações e sofrimentos vinham do Senhor, de Satanás e de sua própria mente corrupta. As suas lutas contra a sua consciência acusadora e as tentações e provas de Satanás faziam com que, muitas vezes, ele desejasse ser um cachorro ou um cavalo, por não possuírem uma alma sujeita ao inferno. Ele sentia grande tristeza por ter sido criado por Deus, crendo que seria condenado por causa dos seus pensamentos pecaminosos, pois não cria ser possível alcançar a santidade. Em certa oportunidade, a passagem de Lucas, capítulo 22, versículo 31, que diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, parecia tão vívida para Bunyan que ele a ouvia como se alguém a gritasse atrás de seus ombros. Bunyan lutou com a certeza de seu chamado e salvação. Muitas vezes ele sentia-se como Saul, ou Caim e até Esaú, um errante que, tendo conhecido alguma coisa da palavra de Deus, abandonou por um prato de lentilhas. Seus temores pelo inferno causavam desespero e grandes tumultos em sua alma. Noutra ocasião, ele relata que essas coisas me lançaram ao desespero. Quando essas tentações me sobrevinham com tamanha força, me comparava a uma criança que algum nômade havia levado para longe de seus amigos e de sua família. Às vezes eu esperneava, gritava e chorava em desespero. O sofrimento de Bunyan se estendeu por anos. Em algumas ocasiões, ele experimentava algum alívio de suas tentações e consciência. Em outras, o desespero era tal que ele não conseguia orar a Cristo contra quem pecara. No Peregrino, Bunyan parecia retratar esse tipo de angústia
na passagem pelo Vale da Sombra da Morte. Bunyan finalmente viu o fim de suas angústias pela sua alma quando sentiu a convicção da justiça de Cristo em sua vida. Ele chamou essa convicção de triunfo da graça. Alguns anos depois de sua conversão, ele ficou viúvo e sua esposa deixou-lhe 4 filhos, sendo uma delas cega. Ele casou-se novamente com uma mulher muito piedosa chamada Elizabeth, que foi sua companheira o resto de sua vida. Tornou-se pastor de uma congregação batista e a partir da década de 1660, com o retorno da monarquia e a proibição do ministério de pregação leiga e não conformista, Bunyan passou a ser encarcerado inúmeras vezes. A soma do tempo em que Bunyan passou na prisão totalizava 12 anos. Durante seu julgamento, Bunyan defendeu seu direito de pregar lendo a passagem de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, que diz: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale conforme os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bunyan foi encarcerado, e em cada oportunidade de sair da prisão, prometia que voltaria a pregar e voltava à prisão. Seus dias de encarceramento foram de muitas incertezas e dificuldades. A cada dia Bunyan sentia-se literalmente com uma corda no pescoço. Ele sabia que poderia morrer a qualquer momento. Além disso, o pensamento das privações e sofrimento que sua família passaria era algo que lhe cortava o coração. Durante seu período de encarceramento, Bunyan registrou o seguinte: A separação de minha esposa e meus filhos sempre me tem sido como arrancar a carne de meus ossos enquanto estou nesse lugar. Isso não somente porque eu os amo demais, mas porque sou sempre lembrado de suas privações, misérias e da grande falta que minha família terá se for tirado deles, especialmente minha pobre filhinha cega. A pensar nas privações que minha doce filha cega pode passar, quebra meu coração. Pobre criança, que grande sofrimento será a sua porção neste mundo. Ela poderá ser esbofeteada, mendigar, passar fome e frio, não ter o que vestir e milhares de outras calamidades. Foi na prisão que Bunyan escreveu sua obra-prima, O Peregrino, a sua autobiografia, graça abundante ao principal dos pecadores. Mas Bunyan produziu muitas obras e escritos. Segundo o historiador Christopher Hill, Bunyan escreveu cerca de 58 obras. Bunyan foi alguém que produziu teologia sob o fogo da provação. A maior parte de seus escritos tinha como propósito ajudar os peregrinos a percorrer o caminho que leva ao céu. Escreveu obras evangelísticas, escreveu sobre a conversão, sobre a santidade, sobre a edificação dos santos, sobre as batalhas cristãs. Escreveu obras teológicas sobre a pessoa de Cristo, sobre a Trindade, sobre a Igreja, e escreveu também 2 obras importantes sobre o sofrimento, uma delas chamada Conselho aos Sofredores, e a outra, As Provações dos Cristãos, a aflição e seus benefícios. Nessas obras, Bunyan encorajou o homem de dores a permanecer íntegro e fiel diante das perseguições e sofrimentos, dizendo que não há nada além de Deus e da graça de Cristo, que mantém firme o homem que sofre, com uma boa vontade e consciência. Sua consciência, como a de Lutero, estava cativa ao Senhor e por isso ele dizia que se tivesse 4.500 litros de sangue, derramaria cada gota em favor de seu Salvador. Tudo que Bunyan escrevia era repleto da Bíblia. Na verdade, a Bíblia era o livro que ele carregava consigo
a maior parte do tempo e o único a que tinha acesso durante os dias de prisão. Bunyan morreu aos 60 anos de idade, em 1688, quando já com saúde debilitada, depois de envolver-se num enorme esforço que resultou na publicação de 6 livros. Cavalgou da cidade de Reading para Londres debaixo de forte tempestade. Contraiu uma pneumonia e depois de 10 dias de enfermidade, expirou, cruzando como verdadeiro peregrino o rio que leva a Jerusalém espiritual. Em outra ocasião escreveu: as melhores orações consistem, às vezes, mais de gemidos do que palavras. E estas palavras não são mais que a mera representação do coração, vida e espírito de tais orações. Sem contestação, o grande fenômeno da vida de John Bunyan consistia no seu conhecimento íntimo das Escrituras, as quais amava, e na perseverança em oração ao Deus que o adorava. Se alguém duvidar que Bunyan seguia a vontade de Deus nos 12 longos anos que passou na prisão de Bedford, deve lembrar-se de que esse servo de Cristo, ao escrever O Peregrino na prisão de Bedford, pregou um sermão que já dura quase 3 séculos e que hoje é lido em 140 línguas. É o livro de maior circulação depois da Bíblia. Sem tal dedicação a Deus, não seria possível conseguir o incalculável fruto eterno desse sermão pregado por um funileiro cheio da graça de Deus. A seguir um trecho do sermão de John Bunyan. O último sermão de John Bunyan, pregado em julho de 1688. João, capítulo 1, versículo 13. Os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essas palavras têm uma relação com o que foi dito anteriormente, e, portanto, devo encaminhar você para o contexto anterior para que possamos entendê-las corretamente. Aqui está. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A primeira aplicação é esta: faça um exame rigoroso para saber se você nasceu de Deus ou não. Examine-se por aquelas coisas que eu estabeleci antes a respeito de um filho natural e um filho da graça. Você foi retirado do calabouço escuro deste mundo para Cristo. Você aprendeu a clamar: meu Pai. Jeremias capítulo 3, versículo 19. Tu me clamarás, meu Pai. Todos os filhos de Deus clamam. Você pode ficar quieto se estiver com fome do leite da palavra de Deus. Você pode estar satisfeito sem ter paz com Deus. Ore para que você considere isso e seja sincero consigo mesmo. Se você não tem essas características, ficará aquém do reino de Deus. Você não tem uma participação nele, pois ali não há intruso. Há pessoas que dirão: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele dirá: não vos conheço. Sem ser filho de Deus, não há herança celestial. Nós às vezes damos algo para aqueles que não são nossos filhos, mas não as nossas terras. Não se lisonjeie com uma parte entre os filhos, a menos que você viva como filho. Quando vemos o filho de um rei jogar com um mendigo, isso é impróprio. Assim, se você for um filho do rei, viva como um filho do rei. Se você ressuscitou com Cristo, suas afeições estão nas coisas do alto e não nas coisas de baixo. Quando você estiver junto com os outros,
Converse sobre o que o Pai lhe prometeu. Você deve amar a vontade do Pai e estar contente e satisfeito em meio às aflições que passar neste mundo. Se você for filho de Deus, viva em comunhão com os outros dos seus filhos, em amor. Se o mundo contender com você, não importa, mas é triste se você brigar com outros filhos de Deus. Se isso ocorre, é um indício de má criação e não está de acordo com as regras da palavra de Deus. Quando você encontrar uma alma que carrega a imagem de Deus, ame-a e diga: este homem e eu devemos ir para o céu um dia. Sirvam uns aos outros, façam o bem uns aos outros. E se ocorrer com você de modo errado, ore a Deus que o endireite e ame a comunhão com os irmãos. Finalmente, se você for filho de Deus, aprenda esta lição. Cinja os lombos da sua mente como um filho obediente. Não se conforme com o seu antigo modo de vida, mas seja santo em toda maneira de viver. Considere que o Santo Deus é o seu Pai e que isso lhe estimule a viver como os filhos de Deus, para que você possa estar diante de seu Pai com consolo no dia seguinte.